Amém. Boa noite, tudo bem com vocês? Dia muito especial hoje, né? Dia das Mães, frio. Parabéns para vocês, mamães, vocês que estão aqui. E você, mamãe, também, que vai ouvir ou vai assistir a nossa mensagem pela internet. É muito bom viver sempre esse tempo com vocês. Hoje nós estamos iniciando uma nova série na carta do apóstolo Paulo, epístola, a essa igreja na Galácia. Então, se você quer sugestão do que ler nesses próximos dias, eu recomendo a vocês Gálatas. O apóstolo Paulo escreve uma carta como um plantador de igreja, apóstolo de Cristo, que expandiu as barreiras do evangelho e pregou aos gentios. Ele fala com esses irmãos, com essa igreja na Galácia. E como é bom poder falar sobre isso com vocês. Quando a gente pensa no título dessa série, Entre Dois Caminhos, uma mensagem que seja clara, é que naquele tempo o povo estava vivendo algumas dificuldades, estava diluindo a mensagem do Evangelho, trazendo algo mais, passado um pouco aquela euforia, né, daquele início, perseguição e todas aquelas coisas. O povo achou que talvez eles poderiam adicionar algo mais. O nosso líder não está por aqui, talvez a gente deva fazer alguma coisa que tenha mais sentido aqui para o nosso tempo, para o nosso lugar. E não é algo que é tão distante dos dias em que nós estamos vivendo. Eu não sei se você já ouviu falar ou se você já leu, você assistiu o filme O Peregrino. O Peregrino, muito famoso, né? Filmes, eu andei pesquisando, disse que até videogame, até um jogo para videogame criaram sobre isso. O livro, só para você ter ideia, se você ainda não leu, ele é o segundo livro mais vendido, mais conhecido depois da Bíblia. É o Peregrino. Peregrino, o autor, John Bunyan. Então, eu não sei se você consegue perceber, mas nessa tela existe dois caminhos. Um é o caminho amplo, cheio de oportunidades, cheio de distrações, e o outro caminho é o caminho estreito. Então, fica ali do ladinho, você pode pesquisar na internet depois. Os Dois Caminhos é o título dessa obra. Então, esse livro, segundo John Bunyan, diz que ele dormiu, teve um sonho e teve uma visão sobre essa descrição que ele faz no livro O Peregrino. E ele escreve, um dos personagens principais é cristão, bem sugestivo o nome, e ele mora na cidade da destruição. E ao ler aquele livro, ele percebe que a sua família corre um grande perigo, porque a cidade onde eles estão morados está condenado ao fogo eterno. Então ele tenta falar sobre essa mensagem para sua família não ouve, tenta segurar ele quer fugir dessa cidade, sair dessa cidade. Ele vai encontrando várias pessoas ao longo do caminho, personagens também muito interessantes que vão se apresentando, como obstinado, flexível, boa vontade, formalista, hipocrisia, desconfiança. São os personagens que ele vai encontrando ao longo desse caminho. Momentos que ele desanima também, é encorajado ao encontrar-se com a cruz. E esse perigo fica flertando ao longo da sua jornada, da sua peregrinação, com outras distrações e aquele caminho estreito que você precisa ir muito bem focado na direção e para que você fuja da destruição eterna, da destruição que está por vir. Esse dilema dos dois caminhos, polêmico, que está diante de nós o tempo todo, essa polarização entre dois caminhos, de esquerda, de direita, seja ela na política, seja ela na teologia, existe espectros na nossa vida, todo o tempo, a gente está diante de dois caminhos. E aí, então, esse livro dá origem a essa obra de arte, que parece que é a obra de nossas vidas.
Veja bem, gente, esse povo aqui de Gálatas vive um enredo muito semelhante. Depois de ouvir a mensagem, muitas pessoas se rendem àquela mensagem, têm um encontro com a cruz, com a mensagem, com a boa notícia do Evangelho, e depois de compreender a sua missão no mundo, o Cristo revelado, esse povo também aí tem coisas do tipo o apego à sua tradição judaica, à lei, a toda a formalidade, tudo aquilo que estava em torno do judaísmo, que imputava fardos muito pesados sobre o povo, uma fé imatura, irresponsável, tornaram-se marcas de alguns influentes sobre a igreja na Galácia. Ainda hoje nós encontramos marcas muito semelhantes. A ideia nossa aqui não é apanhar, não é carregar um fardo que não podemos carregar, mas às vezes carregamos cargos que não foram, cargas pesadas que não foram colocadas sobre nós. Ora, nós tornamos leve demais a nossa responsabilidade. Aí a gente começa a viver uma fé imatura, irresponsável. E o principal propósito do apóstolo Paulo ao escrever a essa igreja, essa epístola, incluía defender-se contra as acusações daqueles falsos mestres que estavam inseridos na igreja e gerando esse tipo de confusão, gerando esse tipo de fardo, gerando distrações para aquele povo. E sobre distrações a gente entende, né? Nossa vida é cheia delas. Ora nós estamos animados, ora completamente desanimados. Ânimo, desânimo. E aí nos deparamos a todo momento com essas coisas que estão nos distraindo, minando o nosso foco, a nossa fé, a nossa esperança. Vamos nos encontrando com personagens ao longo da vida que nos tiram do nosso caminho. E é isso que o apóstolo Paulo pretende fazer então, ensinar que todas as pessoas, sejam elas judias ou cristãs, são salvas pela expiação de Jesus Cristo, ao depositarem a sua fé e a sua confiança e esperança na obra de Jesus Cristo, em vez de ficar confiando nas obras de sua mão, das suas mãos, ao invés de ficar confiando na lei mosaica, nos ritos, nos rituais, nesses pesos, nesses fardos. Jesus já combatia algo do tipo no seu tempo, né? Quando ele convida, venham até mim. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve, não é igual desse, então, por aí, colocando esse fardo extremamente pesado. Então, diante, gente, de uma cultura de consumo como a nossa, que vemos dentro do Evangelho, inclusive, uma prateleira para escolher, para diluir, para acrescentar ou retirar aquilo que é mais convincente, diante de uma cultura de coaching, de pastores coaching, de igrejas que mais não tem culto a Deus, mas é uma igreja que está mais focada naquilo que está para receber naquele dia de Deus, que está mais preocupada com as sensações, com os sentimentos, com os arrepios. É gostoso esse negócio, né? E Deus dá isso pra gente, né? Deus nos fez seres sentimentais, nós sentimos. E Deus não está necessariamente nessas questões, mas também uma cultura razoável, de conhecimento superficial das escrituras, apegos aos ritos, às formas. Inclusive, diante de uma cultura mais moderna e contemporânea de igrejas pretas, existe uma migração de jovens, de uma nova geração que está procurando a igreja católica, o catolicismo, porque está sentindo falta dos ritos, está sentindo falta das referências. Então, perdeu o chão, esqueceu da mensagem. Ou então está buscando igrejas que se apegam mais a isso, e não necessariamente eu estou aqui fazendo uma crítica aos ritos, mas como nós fazemos disso o todo. Precisamos falar e continuar falando com veemência sobre o Evangelho. E quando lemos Gálatas, no capítulo 1, do versículo 6 a 10, que é a porção que nós vamos refletir hoje, a gente percebe
algo muito, muito parecido com aquilo que nós estamos vivendo nos dias de hoje. E eu vou ler com vocês podem acompanhar a minha versão aqui na tela, ou a sua no seu smartphone, ou Bíblia de papel. Eu estou muito admirado com vocês, pois estão abandonando tão depressa aquele que os chamou por meio da graça de Cristo e estão aceitando outro evangelho. Na verdade, não existe outro evangelho. Porém, eu falo assim porque há algumas pessoas que estão perturbando vocês, querendo mudar o evangelho de Cristo. Mas se alguém mesmo mesmo que sejamos nós um anjo, ou sejamos nós, ou um anjo do céu, anunciar a vocês um evangelho diferente daquele que temos anunciado, que seja amaldiçoado. Que seja nós, um dos apóstolos, que seja um anjo, apareceu algo mais, que seja amaldiçoado. Pois já dissemos antes e repetimos, se alguém anunciar um evangelho diferente daquele que vocês aceitaram, que essa pessoa seja amaldiçoada. Por acaso eu procuro a aprovação das pessoas? Não. O que eu quero é a aprovação de Deus. Será que agora estou querendo agradar pessoas? Se estivesse, eu não seria servo de Cristo. É um desabafo aqui, depois de saudar o povo. Eu estou muito admirado. Eu estou frustrado, porque vocês estão falando aí, aceitando um outro evangelho, uma outra notícia, uma boa notícia. O evangelista é aquele que leva a boa notícia. E naquele tempo, o evangelho, ele era a boa notícia de César, ou dos Césares. Então, alguém carregava, portava a notícia que o César havia dito ao povo. Então, era confuso para o povo naquela época receber uma mensagem que era o evangelho de Jesus Cristo. E depois de receber, de fato, a boa notícia, não poderia ter outra notícia boa que não fosse de que o reino de Deus é chegado. Arrependam-se, os seus pecados estão perdoados. E aí então, depois de tudo isso, depois de reconhecer esse evangelho, depois de viver essa boa notícia, depois de usufruir da graça desse presente imerecido, que não pode ser alcançado pela lei ou por nenhuma boa obra, aí o povo, ou esses irmãos aqui dessa igreja, decidem que existe um outro evangelho. E não que Paulo estivesse concordando, ele diz, na verdade não existe outro, porém eu falo assim porque há algumas pessoas que estão perturbando vocês, querendo mudar o evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo foi um missionário, plantador de igrejas. Depois de abrir igreja e deixar a região, ele continuava a orientar esse povo, enviando cartas, enviando às suas congregações mensagens que pudesse animar, ou que pudesse exortar, ou que pudesse agradecer. É isso que a gente vê nas cartas de Paulo. E uma delas é essa epístola a essa igreja na Ásia Menor. A maioria das pessoas ou dos estudiosos concordam que Paulo a escreveu por volta de 50 anos depois de Cristo, 15, 20 anos apenas depois da morte de Cristo. E é útil identificar aqui 3 dados seguintes no cenário do tempo, no cenário histórico, que nos ajudarão a entender melhor essa epístola. A carta aqui ela trata de uma divisão social e racial nas igrejas da Galácia. Interessante, existia esse tipo de coisa por lá, gente? Será que o pessoal saía na rua protestando? Como é que será que era isso? Porque na igreja não tinha vez, não. Existia mesmo racismo, existia mesmo as divisões sociais, e eles simplesmente enxotavam essas pessoas dos seus contextos, das suas igrejas. E os primeiros cristãos de Jerusalém eram judeus, mas à medida que o evangelho foi se disseminando, a partir desse centro, quantidades crescentes de gentios ou de não-judeus começaram a receber a Cristo. Olha só, que privilégio. Foi isso que Jesus disse, foi isso que Jesus ensinou. Esse evangelho que ultrapassaria as fronteiras de Judeia,
de Samaria e confins. Então o evangelho começa a ser anunciado, as pessoas começam a ter um encontro com essa boa notícia. Contudo, então, aqui um grupo de mestres gálatas estavam agora insistindo que esses cristãos gentios praticassem toda a tradição, todos os costumes cerimoniais tradicionais da lei de Moisés, como faziam os cristãos judeus. Tinha que ser exatamente raiz, nada desse evangelho Nutella. Era isso que eles diziam: nós somos raiz, nós temos que fazer como era no passado, como era na tradição. Contudo, isso não se sustentava. Ensinavam que os gentios tinham que observar as leis dos alimentos, eles tinham que se circuncidar para ser plenamente aceitos por Deus, e assim eles agradariam a Deus. Tinha que ser daquele jeito, obedecendo a todos os ritos, embora essa controvérsia específica nos pareça hoje muito distante, muito remota. Paulo ele tratou como uma verdade que ultrapassassem os tempos, eterna e de maior importância. E a gente vê que hoje em dia isso ainda faz sentido para nós. Ele ensinou que as divisões culturais do seu tempo, daquele momento, e a desunião das igrejas da Galácia deviam-se à confusão acerca da natureza do evangelho. Porque se nós estivermos entendendo de onde vem isso, não existirá confusão. Não tem como permanecer essa confusão se vocês entenderem, tiverem convicção de onde é que o evangelho vem, de onde é que surge. E por isso a importância de mantermos os nossos olhos, o nosso coração, a nossa mente entregue às Escrituras. A vida de Cristo, a obra redentora de Deus se manifestando na história através de Jesus. Ao insistir em Cristo e algo mais como requisito para plena aceitação por parte de Deus, os mestres estavam apresentando um outro modo, diferente de se relacionar com Deus, ou como o apóstolo Paulo mesmo descreve, um outro evangelho em relação àquele que o apóstolo Paulo havia transmitido a eles. Um evangelho diferente daquele que ele mesmo pregou àquele povo. Esse é um evangelho diferente, que estava criando divisão, conflitos culturais, segregando o povo, separando o povo, colocando fardos que o evangelho, o verdadeiro evangelho, não colocava sobre aquele povo. E Paulo lutou contra o outro evangelho de maneira enérgica, com o mesmo fervor e energia que talvez ele perseguia os cristãos antes de se render a Jesus, antes de se render a essa mensagem. Então Paulo luta para que aquele povo não abra mão do verdadeiro evangelho, não abra mão da verdadeira mensagem, porque é a mesma coisa que perder o próprio Cristo. Portanto, tudo estava em jogo naquele debate, naquela circunstância, naquela carta, naquele diálogo. E o fato mais evidente acerca do cenário histórico costuma ser o mais ignorado. O mais ignorado. Nessa carta aqui que Paulo escreve, ele expõe em detalhes o que é o evangelho e como ele opera. Olha o cuidado do apóstolo Paulo. Ele escreve sobre o problema e relembra aquele povo acerca da mensagem. Que evangelho é esse? Que mensagem é essa? É interessante. Eu li recentemente um livro que se chama Jesus. Em suma, a igreja evangélica precisa ser reevangelizada. Ser evangelizada novamente. A gente nunca imaginou que precisaríamos dizer algo do tipo. Nunca imaginávamos, ou talvez imaginaríamos se lembrássemos do que Paulo já havia feito para aquele povo, do que vem acontecendo ao longo da história. O público-alvo dessa explanação aqui de Paulo não é só para cristãos confessos. Isso significa que não são apenas os cristãos que precisam aprender o evangelho e aplicá-lo em sua vida, mas também aqueles que simplesmente creem. Esses precisam ter um reencontro com Jesus.
O evangelho bíblico da graça é algo preciso, é algo simples, é algo acessível. E eu não digo raso, fino, superficial. Era esse evangelho glorioso que os líderes da igreja da Galácia estavam perdendo, pervertendo, desvirtuando. Era dele que os membros da igreja local haviam se desviado. Imagine que tipo de igreja era essa ali no final, na igreja do primeiro século. Isso é importante porque Paulo diz que qualquer mudança no evangelho significa transformá-lo em algo que não é realidade, que não é evangelho. Não é evangelho. Por que isso? Porque qualquer mudança no evangelho, por menor que seja, anula e esvazia. Por quê? Porque diz Paulo aos cristãos que nós somos chamados pela graça. Nós somos chamados por uma coisa que não se pode comprar, por uma coisa que não se pode conquistar, por um conjunto de coisas que depende da nossa capacidade. É um humanismo para alcançar alguma coisa de Deus, um esforço para alcançar graça, perdão. É um esforço, é um conjunto de ritos. E Paulo diz, não é esse o caminho. O caminho não é esse dos ritos. Não é essa coisa a mais. Não é esse atalho, esse remendo, essa coisa que vocês estão pendurando no evangelho. Não é assim que acontece. Deus nos chamou, não fomos nós que o chamamos. Foi Deus, foi Ele que veio na nossa direção. A gente não podia, a gente não tinha condição, força, esforço, não tinha sabedoria, riqueza nesse mundo que pudesse fazer com que o homem, a criação humana, na sua condição, pudesse se achegar até a Deus. Então Ele vem na nossa direção, Deus nos aceita, então nós o seguimos. É assim que acontece. Já nos outros sistemas religiosos, esse caminho é inverso. Temos de dar algo e então esse Deus nos aceita. Ou então algum tipo de enxerto no evangelho que diz haver uma condição, um pressuposto para que Deus descruze os braços, para que Deus saia do seu trono, ou para que um Deus emburrado, de rosto virado, volte a atenção e os olhos para o seu povo. Um Deus autoritário, um Deus birrento, um Deus mimado, um Deus arrogante, é um Deus muito bravo, irado, é um Deus pobre, é um Deus que precisa das nossas coisas, é um Deus que tem riquezas, mas ele é asqueroso, porque ele gosta demais. E aí a gente tem que dar algo mais para alcançar alguma coisa que a gente quer de Deus. É tipo um plano do governo. Tipo um plano assim, a gente paga alguma coisa de impostos e aí o governo ele reverte isso em algum tipo de benefício. E aí eu preciso de pagar mais para eu poder receber mais. Ou eu preciso que outro pague para eu receber mais. Então Deus, eu vou ser fiel aqui com o meu dízimo, eu vou ser fiel aqui com a minha frequência, eu vou ser fiel aqui com não sei com o que mais. Eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, porque se eu não fizer tudo isso, o Senhor vai atender aquele meu pedido. Eu vou ser enriquecido. E eu não estou dizendo que ser responsável em relação àquilo que Jesus fez por você nos torna negligentes em relação a essas coisas que eu disse agora. Aquilo que Jesus fez por nós nos torna pessoas ainda mais diligentes, responsáveis, generosas, porque é algo incomprável. E assim no versículo 7, Paulo diz que qualquer ensinamento que acrescente a manutenção da lei mosaica, cerimonial, a fé em Cristo, perverte o evangelho. E o que ele está querendo dizer aqui é exatamente reverter. Você reverte a coisa. Vocês estão invertendo a coisa. Vocês estão dizendo uma coisa que é exatamente aquilo que não é.
E isso para nós é esclarecedor, porque se você acrescentar qualquer coisa a Cristo como um requisito para ser aceito por Deus, você começa a dizer, para ser salvo, eu preciso da graça de Cristo e mais alguma coisa. Para ser salvo, Deus precisa que eu seja alguma coisa, que eu faça alguma coisa. E você começa a viver uma vida não só de provar as coisas para os outros, mas para Deus também. Aí a sua fidelidade, ela não é fruto de uma liberdade. Ela não é uma expressão de alegria e gratidão. É de provar alguma coisa a alguém. Seja para Deus ou seja para qualquer um outro. Ou para qualquer um outro, porque nós diminuímos a Deus quando chegamos a uma conclusão de que Deus ele precisa de uma prova para fazer alguma coisa por mim. Uma prova. Você reverte por completo a ordem do Evangelho. Você a anula, a esvazia, e qualquer revisão do Evangelho o reverte, o perverte. Por isso no versículo 6 Paulo diz que os falsos mestres estão apresentando outro Evangelho, e que logo no versículo 7 ele diz que na realidade não é o Evangelho, é um outro Evangelho que na verdade assim, não existe, não presta, não serve, não atende à missão de Deus na história, que começa lá no início, com a queda. Isso é claro como água, não se pode conceber a ideia de outro evangelho, de outra mensagem que nos livre da condição em que nós estamos inseridos. Queda, pecado, morte eterna, inferno. Outro evangelho é nenhum evangelho. Mudar o evangelho no mínimo, que seja qualquer coisa, é perder completamente o evangelho. Qualquer outra coisa, o mínimo. Martinho Lutero, reformador do século XVI, ele resumiu essa ideia dizendo: não há meio termo entre justificação cristã e a justificação pelas obras. Não existe alternativa à justificação cristã senão a justificação pelas obras. Se você não edificar sua fé sobre a obra de Cristo, deve edificá-la sobre as suas próprias obras. Muito provavelmente, nós que não estamos edificando a nossa fé em Cristo, estamos edificando num monte de coisa que a gente faz e que não fomos chamados para fazer. Ou num monte de coisa que não serve para nada. Ou não cumpre o propósito pela qual você está se vocacionando a viver. Paulo condena qualquer tipo de ensino que não seja baseado no fato de que pecamos demais para contribuir para a nossa salvação. Nós precisamos de libertação completa. Somos salvos pela fé na obra de Jesus, a graça de Cristo e mais nada. A graça de Cristo e mais nada. O que é que você tem inserido mais a sua vida? Mais. Esse evangelho diluído. E aqui nós temos 3 exemplos de perspectivas atuais que negam uma dessas verdades ou ambas. Por exemplo, em algumas igrejas ensina-se implícita ou explicitamente que você é salvo por meio da sua entrega a Cristo, somada a crenças e comportamentos certos. Então, se você estiver seguindo a Cristo, se você entregou a sua vida a Ele, mas você tenha o comportamento que é compatível com aquilo ali que você fala, então aí você está no caminho. É interessante isso, que alguns de nós dizem assim, ué, mas não era isso? Não é isso. Esse é um erro bem comum nas igrejas evangélicas. As pessoas são desafiadas a entregar a sua vida para Jesus ou convidá-las a entrar em sua vida. Isso soa muito bíblico, mas ainda assim tende a rejeitar com facilidade o princípio da graça em primeiro lugar. Você foi alcançado por Jesus. Você foi alcançado. Você não aceita Jesus. Você foi encontrado por Jesus. E você não pode fazer mais nada a entregar-se a Ele. Você foi convidado por Jesus. Ele quebranta os nossos corações. O Espírito Santo faz a obra em nós. E aí a gente se rende a Jesus. A ideia de que nós somos salvos por uma fé vigorosa e pela confiança em Deus, bem como por amá-lo, mas tudo isso acompanhado de uma vida comprometida com Ele. Não existe outra vida
Não existe outra vida no Senhor que não seja aquela que o Senhor nos convida a viver com Ele. Essa ideia de que assim é o seguinte, Senhor, vamos ser mais prático. Vamos ser mais prático. O Senhor tem me convidado a vida toda, tem falado comigo a vida toda. Agora eu estou cansado da minha vida, as coisas não estão dando muito certo na minha vida, então eu decidi aceitar o seu convite. Nós precisamos crer que até nisso nós somos incapazes. Até nisso nós precisamos nos render de que existe um Deus tão poderoso que entrega seu Filho Jesus, que morre por mim e por você. E Ele vai em nossa direção e nos toma em seus braços. E aí a gente vive numa vida em direção àquilo que Ele fez por nós. Em outras igrejas ensina-se que, na verdade, não tem muita importância aquilo em que você crê, desde que você seja uma pessoa amorosa e boa. Faz sentido para alguns de nós isso, não é verdade? Se não fosse o fato de que isso é uma marca de igrejas liberais. Essa não ensina que todas as pessoas boas, independente da sua religião ou a falta dela, encontrarão a Deus. Então é um ecumenismo. A gente junta um monte de gente com crenças, com ritos, histórias, e a gente diz, está tudo certo, gente. Seja uma pessoa boa. Conte com isso. No final a gente vai comer junto com Jesus lá no céu. Ok? Esse é um grande erro. É um grande erro que anula a mensagem do Evangelho. Um terceiro exemplo é encontrado em igrejas intolerantes ao extremo, com pequenas diferenças de vestuários e costumes. E eu não estou aqui falando ou botando a crítica nas igrejas que fazem todas essas coisas que eu estou dizendo. Eu só estou dizendo que o Evangelho não parte desse ponto. Não é por aí que ele começa. Os falsos mestres aqui de Gálatas queriam, como a gente viu e está vendo, impor muitas regras e regulamentos para aquele povo, para que eles estivessem submetidos ou submissos àqueles ensinamentos antigos, a lei mosaica, relacionado com o modo de se vestir, com o que comer, e observe os rituais. Guarde o sábado, não coma tal tipo de animal, vista-se de tal maneira. E eu não estou falando aqui sobre ordem e decência. Isso faz parte de princípios e valores do Evangelho. É natural associarmos a esses mestres a igrejas brasileiras altamente regulamentadas e comunidades que exercem um controle firme sobre os membros, e dizendo, se você não faz isso, e a gente volta lá para o primeiro perigo, lá para o primeiro tipo de igreja, a esse tipo de postura, se você não viver, não estiver compatível com isso aqui, você não vai ser aceito por Deus. Você não vai ser aceito por Deus. E eu estou falando isso numa condição de quem viveu dentro disso, dentro de contextos como esse, e de que a gente confunde o Evangelho com essas coisas. A gente confunde servidão, compromisso, diligência, responsabilidade com escravidão, com aprisionamento, com um monte de coisa que nos distancia do Evangelho e nos aproxima de uma coisa que é outro Evangelho. A boa notícia para nós é que o Evangelho verdadeiro continua nos resgatando. Já que o único Evangelho verdadeiro é tão fundamental, é revertido com tanta frequência e facilidade, isso desperta ou deve despertar em nós uma pergunta inquietante. Como assegurar que o Evangelho em que nós cremos é de fato verdadeiro? E o apóstolo Paulo fala sobre isso. O apóstolo Paulo não diz assim, olha a mensagem que eu estou pregando, simplesmente porque eu, que sou Paulo, estou pregando. É a mensagem certa, vocês devem me ouvir. Só a mim e a mais ninguém. Não é exatamente isso que Paulo está dizendo. Como sabemos, não se tratar apenas de um evangelho que sentimos,
ser verdadeiro, ou que nos é dito ser verdadeiro, ou que pensamos ser verdadeiro, ou que parece ser verdadeiro, e sim o evangelho real. Um evangelho que é objetivo. Como é que a gente identifica isso? Algo que transcende esses sentimentos e sensações. Essa interpretação intelectual apenas de que isso é verdadeiro, isso não é verdadeiro, baseado naquilo que eu acho que é. Paulo ele utiliza uma linguagem mais vigorosa possível, usando o prumo. O prumo que você vai usar para alinhar essa mensagem que vocês receberam, para julgar a afirmação de quem diz, se isso é verdadeiro, sejam elas externas, sejam elas internas, de mestres, escritores, pensadores, pregadores, que sejam elas internas, de sentimentos, de sensações, experiências, aquela coisa assim de ir para o texto bíblico e a gente lê algo que o texto não diz. E a gente vive uma vida toda em esperança, criando uma expectativa, ou uma decepção com Deus de coisa que Ele não diz. Como é que a gente alinha isso? Esse padrão é o Evangelho, é Ele quem julga os outros, aquilo que os outros estão dizendo, aquilo que o Anderson está dizendo, aquilo que você lê no seu devocional, aquilo que você vê na internet, aquilo que você sente, aquilo que você acha que as coisas são. Deixa eu ver se é isso mesmo que o texto está dizendo. Deixa eu ver se é isso mesmo que Deus está falando comigo. Deixa eu ver se isso não é uma coisa que eu quero que Deus fala comigo, mas não algo que necessariamente é o que Deus está dizendo. O que parece mais sensato? Deus criar um sentimento em você ou Deus dizer algo com você sobre as Escrituras e que isso vem perpetuando por toda a história? Sabe essa coisa que a gente tem de que o Evangelho não é suficiente, as Escrituras não é suficiente, eu preciso de algo mais para completar isso? É o sentimento daquela igreja, daqueles mestres aqui da Galácia. Era a mesma coisa. É por isso que nós precisamos aprumar o nosso coração, a nossa mente, os nossos sentimentos, aprumar os nossos ouvidos naquilo que Jesus disse, naquilo que as Escrituras nos dizem. Esse é o padrão do Evangelho. Esse é o padrão do Evangelho. Paulo diz, ainda que um anjo vos pregue um evangelho diferente, será maldito. É sério isso ou não é? É verdadeiro isso ou não é? Nós cremos nas Escrituras como a nossa única meio, caminho, palavra de fé, a razão das reflexões, da nossa vida, ou é outra coisa? Ela é a nossa única regra de fé ou tem mais alguma coisa adicionada à nossa vida, à nossa espiritualidade? Aqui está o padrão para julgar as autoridades externas, tais como mestres humanos ou líderes de igrejas, pastores, ou seja lá qual for, a hierarquia, o tamanho, o lugar, onde é que vem isso? Não importa. Não importa. É o pastor famoso que você assiste na internet, é o Anderson aqui na igreja, ou o irmão do YouTube, do Instagram. Qual é o prumo? Qual é o prumo? É digno de nota ao dizer o apóstolo Paulo, nós, que o inclui como autoridade humana. Não é bem do jeito que vocês pensam que são, o apóstolo Paulo está dizendo. Se eu disser em algum momento, eu mudei de ideia, deixem de me ouvir e voltem para o Evangelho. Isso é muito importante para nós. É muito importante para mim e para você ter isso firme na nossa caminhada. Ter isso firme nos nossos princípios e valores de vida. Numa geração, num tempo onde tem tanta gente com dúvida de para onde ir, do que seguir, do que vai ser da vida. O Evangelho não é mais uma coisa na prateleira do mercado da vida. Ela é o todo. Ela
é o nosso rumo. É ela que alinha os nossos pensamentos. É ela que alinha as nossas convicções intelectuais. É nisso. A nossa experiência pessoal é o prumo definitivo da verdade pautada nas Escrituras. Não julguemos a Bíblia pelos nossos sentimentos ou pelas nossas convicções, julgamos as nossas experiências pela Bíblia. Olha, eu estou sentindo que a Bíblia está dizendo isso. Não, julgue os seus sentimentos por aquilo que as Escrituras estão dizendo. Isso significa que se um anjo aparecesse literalmente para você, ou perante uma multidão de pessoas, e ensinasse que a salvação é pelas obras, ou por qualquer outra coisa, exceto somente pela fé, somente em Cristo, você deveria colocar o anjo para correr. Amém? Tá todo mundo doido para ver um anjo. Você acha que eu vou colocar um anjo para correr, pastor? Eu corro. Se eu ver um anjo, eu nem espero que ele tenha para falar. Imagina um negócio grandão aparecendo, né? Saiu recentemente na internet a descrição dos anjos de Daniel. Gente, se eu ver um negócio daquele lá, eu tenho certeza que eu corro. Né? Não sei. Maria ficou em pânico. Lá está escrito outra coisa, mas ficou sem palavras. Cada um que viu não dormiu, ficou meio doido. E a gente doido para ver um anjo. Tem gente que vendo anjo a todo momento, falando coisa que não é o Evangelho, falando coisa que não é as Escrituras. Ao dizer ainda que nós mesmos, um anjo do céu, o apóstolo Paulo está dizendo, só para não dizer que foi o Anderson que disse. Isso aqui faz um resumo de como a vida deve ser, de como essa minha relação com a única mensagem, com o Evangelho deve ser. Qualquer outra pessoa que diz qualquer outra coisa que não é o Evangelho, corra. Qualquer outra mensagem que seja anexada, qualquer outra coisa que seja anexada ao Evangelho, perverte, reverte, fuja disso. Fuja para você refletir e praticar. Qual a importância da verdade do Evangelho para você? Como isso é demonstrado em sua vida? Como a compreensão do verdadeiro Evangelho tem feito você perceber os falsos mestres, os falsos evangelhos? Como a sua compreensão dessa boa notícia, da vida de Cristo, de como isso se completa na história, no todo, se aplica à sua vida e faz você fazer essa distinção? Em qual dos 3 perigos modernos do falso evangelho você poderia cair com maior facilidade? Em qual desses 3 perigos? Eu gostaria de orar aqui com você, pedir para você fechar os seus olhos e termos esse tempo de reflexão. Senhor, muito obrigado, Pai, porque temos ao Senhor, temos a sua mensagem, as Escrituras, e uma mensagem que não depende do mensageiro, depende simplesmente, Senhor, da mensagem para se manter viva, para transformar, para redimir, Senhor, um mundo caído e quebrado. Obrigado, Senhor Jesus, que Teu Espírito Santo renove e restaure os nossos corações, a nossa vida por completo, as nossas convicções, que os nossos corações sejam aprumados de acordo com o Evangelho. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém.